nossa lição, né? Que é isso que importa. Vejamos, estamos estudando a 13ª lição desse primeiro trimestre de 2021, que está tratando acerca das orações. Nessa aqui agora especificamente, será com o tema a oração de Paulo em favor do seu espinho. É isso, nós vamos estar estudando hoje, né? Qual era esse espinho, qual era o propósito desse espinho, o que era esse espinho na vida de Paulo, que trazia muita dor, um sofrimento enorme na sua vida, e o mesmo orou a Deus, apresentou a Deus, e Deus não lhe atendeu. É isso aí, pensa só. Paulo, com toda a autoridade que tinha, com toda a revelação que tinha, com toda a comunhão que tinha com Deus, mesmo assim, Deus não atendeu a sua oração. Amém? Então nós podemos entender aqui, irmãos, que esse tema, o espinho de Paulo, é um tema de muitos debates teológicos. Todo teólogo gostaria de saber o que era, mas nós podemos entender um pouquinho que provavelmente Paulo chegou a conviver com esse espinho na sua carne por cerca de 14 anos. É mais ou menos a base que nós assim fazemos, posteriormente da revelação. Paulo revelou essa questão do espinho da carne lá no 2 Coríntios, capítulo 12. Nós podemos ver que ele diz que não sabe se em arrebatamento de espírito ou fisicamente, mas o homem foi arrebatado até o terceiro céu, que fica o paraíso, e lá ele recebeu revelações maravilhosas, mas que essas revelações ele não poderia assim estar passando. Eu já peço a você que você fique comigo, viu? Porque daqui a pouquinho eu vou estar falando com vocês cerca de 9 mistérios. Ouve só, 9 mistérios que Deus só revelou a Paulo. E Paulo escreveu sobre esses mistérios que Deus revelou. É claro que não foram aqueles mistérios revelados lá no céu, tá bom? Mas Paulo ele conta cerca de 9 coisas, 9 mistérios que só foi revelado a ele. E ele assim revelou também, através da sua palavra, nas epístolas. Eu vou estar passando para você daqui a pouquinho. Mas vejamos, esse tema, o espinho de Paulo, o que era, o que causava, por que causou na vida dele. Muitos teólogos chegaram, existem algumas suposições, certeza, ninguém tem a certeza, não é ponto facultativo, não é ponto assim, bater o martelo, não. Existem várias especulações do que seria esse espinho da carne. Nós já sabemos, né, que não é espinho propriamente dito. Isso ele usa de uma metáfora para que nós possamos entender a dor que isto causava na vida dele. Lutero chegou assim a dizer que esse espinho na carne, na vida dele, era o orgulho, né? Para que Deus pudesse assim abater e abater no simples orgulho, para que não pudesse se vangloriar das coisas. O espinho da carne, o que diz os teólogos com relação ao espinho da carne? O espinho da carne, muitas pessoas chegaram a dizer que eram os opositores, todos aqueles inimigos que lutavam para que Paulo não fizesse a vontade do Senhor. É isso aí. Muitas pessoas entendem, alguns teólogos, que aquele espinho da carne que Paulo falava eram os seus opositores, são todas aquelas pessoas que se levantaram para que não pudesse assim pregar a palavra do Senhor. Existem aqueles que acreditam também que esse espírito na carne eram aflições, era o sofrimento, era angústia, era uma dor de sofrimento, de tribulações que ele assim passava. Olha, vocês estão vendo que temas totalmente diferentes um do outro. Mas tudo isso, como já disse, são apenas especulações do que possivelmente foi, tá bom? Por exemplo, outros também acreditam que chegou a ser até ansiedade ou depressão que Paulo também conviveu por causa das suas aflições, por causa até do seu trabalho que ele fez antes de aceitar a Cristo. Muitos dizem que Paulo sofria muito, porque quando ele entendeu o que Jesus fez por ele, o que Jesus tinha operado na vida dele, e quando ele lembrava que ele é opositor, que ele tinha matado muitos cristãos, que ele tinha feito muitos cristãos negar o nome de Deus, ele sofria muito com essa dor. Olha, está vendo como estão aumentadas as especulações? Muitos também chegou a dizer, como Martinho Lutero, que era o seu orgulho, para que Deus pudesse, Deus estaria tratando, quebrando esse orgulho na vida dele. Mas a maioria dos teólogos acreditam que possivelmente esse espinho da carne que ele tinha é algo tratando acerca de uma doença dos olhos que ele tinha, sabe? Era alguma doença que ele tinha referente aos seus olhos. Por isso que você pode ver lá em Gálatas capítulo 4, versículo 13 e 15, e Gálatas capítulo 6, versículo de número 11. Você vai ver que os Gálatas chegam a dizer que se eles pudessem, eles tirariam os seus olhos e dariam a Paulo. Paulo chega a dizer também que ele mesmo escreveu com letras garrafais, letras grandes, aquela carta, possivelmente porque ele tinha alguma deficiência na vista. Amém? Mas fica aqui essa especulação, mas pastor, mas finalmente, o que era?
Nós podemos ver, irmãos, em toda a Bíblia, que Deus não teve essa preocupação de revelar o que era. Nem o próprio Paulo, ele não quis mencionar qual era essa aflição, qual era esse espinho na carne que ele tinha. Se era uma aflição psicológica, se era uma questão de doenças. Muitos chegam até a dizer que a questão da doença dos olhos, né, que ele contraiu a malária, quando estava lá nos pantanais da galáxia. E com isso, ficou assim perdendo a vista. Amém? Já disse, tudo isso são apenas especulações. Por que eu digo assim especulações? Porque é possível nós entendermos que Paulo não revelou o que foi. Mas por que Deus não permitiu que Paulo revelasse? Por que Paulo não quis revelar? É porque o grande sinal, o grande segredo não está em qual doença, em qual espinho da carne era, mas sim qual era o propósito desse espinho. Por que estava sobre a vida dele esse espinho? E no próprio livro de 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo vai estar falando acerca que, possivelmente, nós acreditamos que é ele, né, que foi o homem que foi até o terceiro céu, no paraíso, e recebeu revelações maravilhosas da parte do Senhor, que o homem não estava nem possível assim entender. Então, Paulo recebeu revelações, viu coisas que nós não podemos nem saber, nem ter conhecimento. Então, se você for ver, são revelações, irmãos, que para o homem pode muito bem se vangloriar. E o homem já gosta de ficar se vangloriando, o homem já gosta de ficar exaltando. Por exemplo, daqui a pouco eu vou passar para vocês 9 mistérios que Deus só revelou a Paulo e Paulo que passou para a gente. É isso aí. Paulo não revelou a Pedro, não revelou a Tiago, não revelou a nenhum dos apóstolos. Existem 9 revelações, 9 mistérios na Bíblia Sagrada que Deus só revelou a Paulo. E sem falar que o próprio Paulo teve assim a oportunidade, ele disse, não sabe o arrebatamento espírito ou fisicamente, de visitar, de ir até o terceiro céu. É isso aí, onde fica o paraíso. E lá ele teve revelações maravilhosas. Então, se você for ver toda essa operação, todo esse milagre, tudo isso aí podia fazer com que Paulo se exaltasse, se gloriasse, pensasse ser alguém. Então, aí que vem a permissão que Deus deu a um espírito maligno, para que esse espírito maligno pudesse assim enviar, pudesse até chegar até Paulo e assim ocasionar esse sofrimento, essa doença possivelmente, ou essa angústia na vida dele. Aí você me diz assim, mas então essa doença ou esse espinho na carne que Paulo tinha, foi dada pela parte de Deus ou pela parte do diabo? Eu digo a vocês, foi pela parte de Deus. O diabo, o anjo dali foi apenas um mensageiro, somente ele que levou ou operou assim a realização desse espinho da carne. Mas essa obra foi uma obra da parte de Deus, para que pudesse servir de muitas coisas para a vida de Paulo. Podemos ver também alguns propósitos do espinho da carne na vida de Paulo. Podemos ver o primeiro propósito do espinho na carne de Paulo era para que ele não pudesse se exaltar, se vangloriar de tudo aquilo que ele tinha visto, ouvido e presenciado das obras de Deus. É isso aí. Paulo não poderia se exaltar, se vangloriar por ter sido escolhido por Deus, por ter tido um encontro com Jesus mesmo após a sua morte e por estar recebendo tantas revelações da parte do Senhor. Podemos ver também, para que ele pudesse perceber e manter a graça de Deus na vida dele. Tem muitas pessoas, irmãos, que quando adquirem certos conhecimentos, quando adquirem certas habilidades, acaba se exaltando demais, se engrandecendo demais e esquece que quem usa é Deus, que opera é Deus, quem realiza milagre é Deus. E esse espinho da carne servia para que a graça de Deus pudesse estar mantendo Paulo vivo, para que ele jamais venha se vangloriar, para que jamais ele pudesse assim se exaltar. Esse ato, esse espinho da carne também tinha como propósito de protegê-lo. É isso aí, para que ele não pudesse ter o seu ministério reprovado. Porque esse espinho servia para ele cada vez mais se aproximar de Deus e depender de Deus. Olha só, nós estamos falando da vida de Paulo. Então nenhum homem aqui nesta terra pode se exaltar, pode se vangloriar, pode pensar que por si só ele consegue as coisas. Paulo recebe esse espinho na carne para que ele possa entender que ele depende e precisa de Deus. Que todo o conhecimento que ele tinha, que todo o dom, a quem diga que Paulo chegou a ter os 9 dons, ou os 13 dons, né, como cada um queira falar, mas com isso, ele, mesmo assim, ele tinha algo que ele não podia resolver e precisava estar constantemente em oração. Paulo chega a dizer que chegou a orar 3 vezes para que Deus pudesse repreender esse espinho e Deus não repreendeu. Deus chegou a dizer, Paulo, a minha graça te basta, porque Paulo precisava viver na dependência do Senhor. Paulo precisava viver buscando e dependendo sempre de Deus.
Aí a gente vê hoje, né, os tempos de hoje, como tem mudado, né? Como as pessoas têm pensado de uma forma diferente. Podemos ver também que esse espinho da carne fez com que Paulo orasse ao Senhor. Esse espinho da carne fez com que Paulo orasse ao Senhor. Com isso que eu estou querendo dizer é que tem situações na nossa vida que vem, que Deus coloca, é para que nós pudéssemos estar em consagração, para que nós pudéssemos estar orando e buscando a Deus. É isso aí. O espinho da carne fez com que Paulo orasse a Deus. Às vezes, irmãos, tem muito espinho da nossa carne, na nossa vida, que vem para que nós possamos buscar a Deus, para que nós possamos consagrar a Deus, para que nós pudéssemos estar em jejum e oração. Assim também aconteceu com a vida do nosso apóstolo São Paulo. Podemos ver, irmãos, tem muita coisa interessante, viu? Essa parte, esse espinho da carne, foi direcionado por Deus, mas o mensageiro foi o diabo. Foi um anjo do diabo, né? Foi um anjo caído que veio assim executar a vontade de Deus para com a vida de Paulo. Serve um ensinamento também muito grande. E sem falar que tudo isso, irmãos, é para que Paulo pudesse entender que ele depende e precisa do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Agora muitas pessoas perguntam, mas pastor, por que Paulo fez isso? Por que Paulo chegou e por que Deus fez isso com a vida de Paulo, já que Paulo fazia e estava na vontade de Deus? Irmãos, o que Paulo recebeu, irmãos, é algo fenomenal. Em todos os lugares do mundo é pregado o que esse homem fez. A vida de Paulo é uma das vidas mais estudadas e meditadas em todo o território. Em todos os lugares onde tem a Bíblia Sagrada é contado. Paulo, irmãos, foi ele que escreveu, a maioria dos livros foi escrito por ele. Então, por você ver, vou passar agora para vocês aqui agora 9 revelações que Deus só disse a Paulo. Olha só, Deus não disse a Abraão, não disse a Isaac, não disse a Jacó, não disse a ninguém. Existem 9 revelações, 9 mistérios que Deus só revelou na vida de Paulo. Então, tudo isso, por isso a necessidade desse espinho da carne, para que pudesse entender que ele é fraco e que ele precisa de Deus. Vamos lá. 9 mistérios que Deus só revelou à vida de Paulo. Primeiro mistério, o evangelho da graça de Deus. Você pode ver isso em Romanos capítulo 16, versículo 25 e 26. Primeiro mistério, a revelação do evangelho da graça. Olha que coisa maravilhosa. Paulo recebeu essa revelação de Deus. Segundo mistério, o endurecimento de Israel por um tempo. Você pode ver isso em Romanos capítulo 11, versículo 25 e 23. Então, só a Paulo, olha só, foi a Paulo que foi dado esse entendimento, essa revelação desse ministério, que o coração dos israelitas, dos judeus, estaria endurecido e eles não estariam aceitando a Jesus Cristo de Nazaré. Mas, no final agora, no final da grande tribulação, que eles vão retornar a buscar a Deus. Então, esse mistério também foi revelado à vida de Paulo. E daí que se abriu o leque para que os gentios, nós pudéssemos também ouvir esta palavra de salvação. Olha só que mistério. Terceiro, o arrebatamento do resumo do corpo de Cristo e ressurreição do corpo de Cristo. Olha, o arrebatamento e a ressurreição do corpo de Cristo. Esse ministério também só foi revelado a Paulo. E assim como Cristo ressuscitou e teve seu corpo transformado, essa também é a nossa esperança. Foi Paulo que escreveu que assim como se vê a ressurreição de Cristo, Cristo é a primícia dos que dormem. Que assim como Cristo morreu, ressuscitou e está à destra de Deus, todos também os santos fiéis que morreram em Cristo Jesus têm essa mesma esperança. Revelação dado ao apóstolo São Paulo. A mesma coisa, o ministério de um só corpo, que existe agora só um só corpo, que é a igreja de Cristo Jesus. Que agora não existe judeus, não existe gregos, não existe gentios. Agora todos aqueles que aceitam a palavra da salvação, aceitam Jesus, ele agora torna-nos um único só corpo. Que corpo? A igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Deixa eu já abrir um parênteses para lhe falar o seguinte, olha, na verdade nós não somos a igreja. Eu, por exemplo, eu sozinho, eu não sou a igreja. Eu faço parte da igreja. Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu sozinho não sou igreja. Para que eu possa ser igreja, eu preciso estar com os meus irmãos. Outro dia eu vou fazer um vídeo só sobre isso, viu? Mas deixa eu deixar essa polêmica aí, você deixa aí nos comentários, viu? Você entendeu? Nós não somos a igreja. Nós fazemos parte da igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. Membros, né? Uma unha, um dedo e assim por diante. Mas para ser o corpo, nós precisamos estar unidos, precisamos estar unificados. Esse ministério também só foi revelado na vida do apóstolo São Paulo. Veja isso em Efésios, capítulo 3, versículo 1 ao 9. A quinta mistério que Deus revelou ao apóstolo São Paulo foi a cidadania, ou a vocação de Cristo.
Aleluia! Que é através de Cristo Jesus que nós temos a cidadania de moradores do céu. Está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3 e Filipenses 3, 20, que a nossa cidadania não é mais terrena. Olha só, o sonho de Israel era ver Jesus, o Messias, como rei, né, da terra. E na verdade, Paulo é revelado que a nossa cidadania, que a nossa morada não será mais nesta terra, mas sim nas mansões celestiais. Olha que mistério maravilhoso. Sexto mistério revelado após São Paulo. O propósito de Deus de revelar todas as coisas em si. O propósito de ser, reunir todas as coisas e o único Deus. É isso daí. Você pode ver isso em Efésios capítulo 11. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Sétimo propósito, mistério da graça de Deus. Romanos 6, 14. Olha só, irmãos, irmãos, o povo está muito fixado à lei, à dependência, a depender da lei. Aí chega Paulo agora e nos traz uma revelação maravilhosa acerca da graça de Deus. Isso você pode ver em Romanos capítulo 6, versículo 14, que a nossa salvação agora não é por mérito, não é por causa da lei. A nossa salvação é mediante a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Que coisa maravilhosa. Outro mistério também revelado somente à vida de Paulo é a nossa identificação no cristianismo com Cristo Jesus. Nós agora nos identificamos agora como dependente e oriente do Senhor Jesus. Que nós dependemos de Jesus. Então, o ministério de identificação do crente com Cristo. Não é à toa que nós somos cristãos, porque nós somos agora de Cristo Jesus. Ai, ai. O nono ministério é o ministério da iniquidade, que opera na vida do ser humano e acaba destruindo muitas vidas. Veja isso, 2 Tessalonicenses capítulo 6, versículo 1 e 2. Então, se você for ver, irmãos, tudo isso foi revelado na vida do apóstolo São Paulo. E todas essas revelações, além dele ter o privilégio de ter ido até o terceiro céu, até onde o paraíso, e ter recebido todos esses conhecimentos. Você vê hoje pessoas que mal chegaram e já fica exaltado, já fica engrandecido, né? Às vezes quando você prega num culto, você já fica tão exaltado, tão engrandecido, e Paulo não tinha isso com ele. Paulo não poderia ter isso, mas é claro que o sentimento poderia brotar, ou já tinha brotado no coração dele, mas Deus permitiu logo que ele tivesse esse espinho na carne, esse sofrimento, esta doença, que trazia muita dor e agonia e sofrimento na vida dele, para que ele possa entender que só Deus é Deus e só o Senhor é Senhor. Que ele necessitava e dependia do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Que palavra maravilhosa. E assim, meus irmãos, já vou dizendo, que Deus possa estar nos abençoando, nos cobrindo com seu sangue, protegendo. Se ficou alguma dúvida, coloquem nos comentários aí, por gentileza. Já estou encerrando a lição bastante simples, mas de muita importância para nossas vidas. Já estou encerrando essa lição, dizendo a você que se você não for inscrito, ou se você ainda não deixou seu like, dê seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para que você possa receber os nossos vídeos, as nossas notificações e assim ser abençoado e abençoar vidas também, tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.